Olá, meu nome é Eliana, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Santa Catarina e sou formada em Licenciatura em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Na aula de hoje, eu pretendo trabalhar a questão da educação ambiental dentro do tema do sistema agroalimentar, sob uma perspectiva da aprendizagem significativa. O sistema agroalimentar, ele está sempre presente no conteúdo curricular de educação básica, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Por mais que, por muitas vezes, a maioria das vezes, ele não seja tratado com esse nome, nos livros, por exemplo, ao longo das etapas da educação básica, a agricultura é um tema sempre presente, a agropecuária, os sistemas de produção, eles estão sempre muito presentes quando é para falar de diversos assuntos ao longo da trajetória escolar dos estudantes. Então é isso, as abordagens até mudam sobre o tema da agricultura conforme passam os anos, mas ela é tão abordada que é sempre muito evidente a importância dela. Então, geralmente, até os alunos acabam sempre associando questões relacionadas à agricultura, agropecuária, ao ensino de geografia, à disciplina de geografia dentro da escola. Então, dentro dessa questão do sistema agroalimentar, algumas abordagens, algumas perspectivas são trabalhadas dentro do currículo, que é a perspectiva econômica, a questão da produção agropecuária, os sistemas agrícolas, o uso da terra, dos recursos naturais, a distribuição de alimentos, exportação, importação, a industrialização e a globalização do campo. Também tem mais temas, aqui realmente é um tema muito extenso, mas esses foram alguns temas que eu quis elencar como um dos principais. Embora seja uma questão que está sempre no currículo, muitos alunos às vezes não vê isso como uma coisa palpável, sempre vê isso como um assunto apenas escolar, muito distante, sempre referente apenas à disciplina de geografia. E a ideia dessa aula é justamente propor uma aproximação do aluno com esse tema, mostrar que no fundo ele também sabe que isso faz parte da vida dele, que faz parte do cotidiano, que de alguma forma ele é afetado por conta desse sistema produtivo, ele também consome desse sistema produtivo e valorizar o que ele sabe e contribuir com o que ele não sabe, para que ele construa também esse conhecimento, tanto pela questão curricular, quanto pela questão também da educação ambiental. Então é nesse momento que tem essa ligação entre educação ambiental, sistema agroalimentar e aprendizagem significativa, que é o tema proposto dessa aula. Bom, a educação ambiental ela é prevista como um tema transversal dentro dos parâmetros curriculares nacionais. Esses temas transversais se referem a questões que são muito importantes e urgentes a serem tratadas e que permeiam sobre todas as áreas do conhecimento e estão presentes no cotidiano também. Essa questão de permear sobre todas as áreas do conhecimento é que elas devem estar presentes em todas as disciplinas também escolares e cada professor deve ter uma abordagem, mas todos os temas devem ser abordados em algum momento e a educação ambiental é apenas um deles, existem outros também, mas esse foi o escolhido nesse momento. Tem uma legislação também da Política Nacional de Educação Ambiental que prevê que a educação ambiental esteja presente no currículo enquanto prática educativa integrada e não como uma disciplina isolada, e que ela participe de todos os segmentos educacionais, tanto educação básica, ensino superior, educação especial, profissional, educação de jovens e adultos. Também contempla a educação no campo e a educação não formal. Educação ambiental ela é entendida como os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, que é essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. Essa é uma parte do trecho da própria lei que, entre outros itens, né,
define a educação ambiental. Então, portanto, é fundamental trabalhar a educação ambiental para uma formação de cidadãos conscientes, cidadãos completos, conscientes do meio que vivem, conscientes a respeito da utilização dos recursos naturais, dos impactos que isso gera e que, depois que tenham essas informações, busquem promover práticas sustentáveis ao longo da sua vida, né? Então, para isso também é fundamental que se tenha acesso a essas informações, porque senão eles já se compreenderem como parte disso, e a informação sempre enriquece, é sempre bom complementar, né? Porque como é tema transversal, não está dentro do currículo, é sempre bom dialogar a educação ambiental, os temas com o currículo para um crescimento também pessoal, né? Não só escolar, acadêmico, enfim. Agora, sobre a aprendizagem significativa, eu escolhi a aprendizagem significativa para trabalhar junto dessa aula porque eu acho que ela dialoga bastante com a questão do tema transversal, porque o tema transversal são assuntos que estão dentro do cotidiano e a aprendizagem significativa, ela leva muito em consideração a bagagem do estudante também, que a bagagem do estudante é o que ele passou, o que está no cotidiano, o que ele aprendeu, o que ele absorveu. Essa é uma teoria de Ausubel, da aprendizagem significativa, e essa aprendizagem ela é viável quando ela acontece de uma maneira efetiva a partir de uma nova ideia apresentada para o estudante, num contexto de sala de aula, e ela se relaciona aos seus conhecimentos prévios. Então, se isso se torna uma situação relevante, se esse conhecimento, essa ideia apresentada para ele fizer sentido, porque por uma associação que ele tem, uma associação prévia, essa aprendizagem ela ocorre. Então, essa é uma maneira que ele tem de construir o conhecimento a partir do que ele já conhece. Então, ele não chega, a ideia é que o aluno não chega como uma tábula rasa, por exemplo, que ele não sabe, que ele só vai absorvendo conteúdo fora de contexto, né, dentro de uma perspectiva até de educação bancária, né, o conteúdo é sempre só depositado assim no aluno. Então, é levado em consideração o que ele já sabe para essa construção, porque com isso também os conteúdos fazem mais sentido, é mais fácil a assimilação também e permite que os estudantes atribuam novos significados a seus conhecimentos. Então, isso amplia e atualiza essa informação prévia que ele já tinha. Então, ao mesmo tempo, isso também trabalha a autonomia dele, porque ele está tomando frente dentro desse processo de aprendizagem. Dentro da sala de aula, quais são as possibilidades reais de se trabalhar com a aprendizagem significativa? Primeiro, é importante colocar que a aprendizagem significativa não tem um material específico para ser trabalhado. Se tem disposição por parte do professor, se o professor tomou essa teoria como uma linha para seguir, é importante também sempre pesquisar, ter ideias criativas que vão se encaixar com o contexto da sala de aula. Então, não é desse jeito ou desse jeito, precisa de tal material, ou material muito caro, ou muitos recursos, não, isso não é necessário. Ela pode ser feita de uma maneira simples e bem elaborada também. Então, nesse caso, eu sugiro que essa aula pode ser em sala de aula mesmo, se não tiver um outro ambiente aberto, por exemplo, mas que ela seja em sala de aula, mas um pouco fora dos parâmetros das aulas comuns. Então, que não sejam a prioridade, não seja a atividade proposta na apostila, no livro didático, e nem sejam trabalhados longos textos. Pode até ser previamente trabalhado para preparar talvez o aluno, mas a ideia aqui é trabalhar mais o diálogo, até porque como a aprendizagem significativa supõe que o aluno tem uma bagagem, vai trabalhar em cima disso, a melhor maneira de se conhecer essa bagagem, de saber o que ele sabe, é através do diálogo também. Então isso é muito importante.
Então, isso também vai acabar trazendo o protagonismo, né? Então, você tem o diálogo, o aluno expõe a bagagem dele, expõe o que ele sabe, isso já coloca ele em outro nível. Que também na aprendizagem significativa, o professor não assume uma posição hierárquica, que sabe de todo o conteúdo e está lá para falar para o aluno de uma maneira mais sistemática. O professor atua mais como mediador, então ele conduz a aula com o tema que ele quer trabalhar, mas o aluno está sempre construindo, está sempre dando os passos junto com ele. Então, sobre o sistema agroalimentar, tem várias possibilidades, ainda mais dentro da geografia. Mas eu sugiro, nesse vídeo, nessa aula, que seja abordada a alimentação. Então, fazer uma pergunta sobre os hábitos alimentares, por exemplo, pode trazer os alunos um pouco atentos, porque é uma coisa que está sempre no cotidiano e não é uma coisa muito comum de ser trabalhada dentro da sala de aula, e pode trazer dar alguns direcionamentos. Então, a partir desse contexto, o professor pode direcionar qual assunto ele quer conduzir. Eu sugeri de falar sobre hábitos alimentares, e dentro da aprendizagem significativa também é muito importante a questão da pergunta. Então, tanto a pergunta que o aluno desenvolve de uma maneira curiosa, quanto a pergunta que o professor propõe para instigar o aluno a pensar. Ao pensar o que ele já conhece, a fazer a associação com o que ele já conhece e tanto desenvolver, porque em alguns momentos ele vai conseguindo desenvolver, quanto para questionar o que ele não sabe, o que ele está buscando também, ou o que o professor está conduzindo. Então, se o professor pretende, por exemplo, abordar os impactos ambientais da questão da produção agrícola, por exemplo, as perguntas que o professor faz devem direcioná-los para essas questões, porque eles também posteriormente vão fazer outras perguntas, mas eles vão desenvolver, eles vão pesquisar, eles vão ter um ar mais crítico também, pensando então se ela perguntou sobre os impactos, então existem impactos e quais são, e vão atrás de uma maneira menos sistematizada, menos aquela coisa apostila, questão, texto, questão, exercício. Então, eu sugeri até a questão dos hábitos alimentares, porque são perguntas que estão dentro do cotidiano, são questões que estão dentro do cotidiano. E as perguntas também é interessante que sejam feitas partindo do que eles já demonstraram saber. Então, por exemplo, se a questão dos hábitos alimentares chegou na questão da produção agrícola já, por exemplo, e eles demonstraram que entenderam que a produção agrícola em larga escala é favorável para a economia do país, por exemplo, por conta da exportação e outros fatores assim. Então, é interessante questionar quais impactos essa prática pode proporcionar, por exemplo, os impactos negativos que pode ter, e pode reduzir também essa ideia em questão de escala, né? Não precisa ser quais impactos globais. Então, na comunidade do entorno do espaço que tem a produção agrícola, essa comunidade, ela sofre algum tipo de impacto? Porque aí dá para direcionar para a questão de conflito de terra, para a questão de uso de agrotóxicos, por exemplo, ou também pode direcionar os impactos para o consumidor, até numa escala maior. O consumidor é afetado de alguma forma com esse modo de produção? Porque se é uma produção em larga escala, para exportação é uma monocultura, e a monocultura implica no uso de agrotóxicos. Então, o consumidor, que a vida inteira está ingerindo esses alimentos, por exemplo, vai ter algum impacto? Isso é conversado? Ele está ciente disso? Também dá para puxar a questão do uso do solo, por exemplo, a perda de nutrientes, compactação do solo. Tem várias questões que dá para ser abordada dentro da questão do sistema agroalimentar, porque é uma cadeia produtiva muito grande. Então, qualquer um dos processos, eles são pertinentes tanto na abordagem da educação ambiental, quanto na questão do ensino da geografia em si. E aí a aprendizagem significativa,
ela traz isso de uma maneira que o aluno se entenda como parte desse processo, que questione, que vê que isso tá também na vida dele. Bom, outra possibilidade também dentro disso é trabalhar com as salas em grupos, por exemplo, um grupo debater sobre a composição, sobre os processos que compõem o sistema agroalimentar, e outro grupo debater sobre os impactos, por exemplo, e depois ambos entrarem numa discussão mediada pela professora, ou pelo professor, enfim. E também debaterem as reflexões, o que eles acham, os aspectos positivos, aspectos negativos. Então, colocar mesmo aspecto positivo é importante para a economia, mas aspecto negativo não tem o uso consciente do solo, por exemplo, não é uma prática conservacionista. E também, dentro da questão da aprendizagem significativa, outra ferramenta que a Ausubel também propõe, na verdade, é também uma proposta, é trabalhar com mapa conceitual. Então, você pega a ideia central e vai desenvolvendo outros temas correlatos, então, e depois faz essa leitura de como as coisas se relacionam. Então, o professor também pode trazer esse mapa conceitual já pronto, ou pode também construir com os alunos. Então, é interessante porque vai de novo do direcionamento que o professor dá. Então, uma palavra, por exemplo, alimento, consumo de alimento, ela pode direcionar para vários lados, assim, para o uso mais da terra, para uma questão mais econômica. Então, tudo depende do que o professor quer trabalhar, mas sempre instigando os alunos a desenvolver esse raciocínio. E aí, dentro dessa ideia dessa aula, é interessante finalizar ela com alternativas, né? O que os alunos achariam viável? O que eles proporiam, né? Como uma alternativa de um sistema agroalimentar mais equilibrado, mais em equilíbrio com o meio ambiente, que não tivesse tanto impacto social, tanto impacto ambiental. Apresentar a questão a ideia da agroecologia, da permacultura, da agrofloresta. E, se possível também, dentro dessa temática, é muito interessante se a escola dispor de um espaço para fazer uma horta comunitária. É uma horta que é interessante que ela não seja também trabalhada só com uma série, com um ano, mas se for o caso também, né, não tem problema. Mas quanto mais ela abranger, mais pode ter um debate mais amplo, né, com várias posições, várias questões, questionamentos, uma troca um pouco maior. Então é interessante, né, que se trabalhe a equipe pedagógica, a docente, os discentes e também a comunidade do entorno. Então, quanto mais gente puder agregar nesse processo, mais interessante vai ser esse diálogo. Então, é isso. Essa foi a proposta, essa foi a ideia de aula que eu tive a oferecer hoje. Também tem muito material sobre a Ausubel, aprendizagem significativa, para procurar, para contribuir também no planejamento de alguma aula. E também sobre educação ambiental, mas eu acho muito interessante, acho que esses temas trabalhados juntos têm a acrescentar bastante dentro da sala de aula e fugir um pouco de um modelo que a gente acaba tendo, mas também trabalhando dentro do que se precisa trabalhar, né? Que são os temas curriculares, os temas transversais, dentro de uma perspectiva que pode agregar um pouco mais. É isso, muito obrigada.